Estamos de volta com o Ecovia, que hoje fala sobre a relação entre o meio ambiente urbano e a obesidade. O sedentarismo e a alimentação industrializada são os principais responsáveis por essa situação. A alimentação está associada a prazeres como convívio familiar e social, bem como o ritual de satisfação pessoal. O problema é que os hábitos alimentares são fortemente condicionados pelo estilo de vida, fatores culturais, religiosos, econômicos e até tecnológicos. A falta de tempo livre para tarefas comuns do dia a dia, como o preparo do próprio alimento, contribuíram para o aumento do consumo de alimentos rápidos e práticos. Qual seria uma opção para quem está com muita pressa, mas quer comer uma coisa melhor? Sim, a opção para quem quer comer melhor, mesmo com pressa, é o primeiro passo ter as coisas em casa para preparar. Então, se você tem em casa, tudo dá para você fazer rapidinho. Cozinha uma batata, cozinha uma cenoura, faz uma saladinha mais fácil. Folha a gente lava em 1 minuto e é tão bom comer folha. Coloca uma frutinha nessa salada que fica gostoso, que também é só lavar e colocar na salada. Um arrozinho, uma proteína que é básico, qualquer proteína. Mesmo a proteína que você vai fazer na hora, mas que sobrou de um lanche ou de outro, um bifinho, um frango. E pronto, já fica uma refeição. O tempo que você vai perder comprando salgado, você compra uma fruta. Uma coisa que a gente reparou foi que nas ruas, né, os alimentos são pouco saudáveis. Então, uma pessoa, o que ela pode fazer? Porque também tem uma outra questão. Muita gente fala assim, ai, fruta me dá mais fome. Então, qual seria a dica para uma pessoa que sente isso, no caso? Sim, com certeza. Se você parar, vai comer um salgado, comer uma fruta, claro que não vai ser a mesma coisa. Então faz seu sanduichinho natural, o seu, feito por você. Não é o comprado. O comprado tem creme de leite, tem maionese, tem uma série de aditivos que não tem nada de natural. Será que a gente poderia dizer também que esses índices de sobrepeso e obesidade no Brasil são consequências de uma mudança sociocultural? Sim, com certeza. Se a gente parar para observar como nossos avós viviam, a gente vai ver que não tinha nada disso, essa facilidade. Era cultivado, era o que eles plantavam, o arroz e feijão era frequente, o almoço e jantar. Hoje em dia quase ninguém janta e acha bonito falar que não janta. Por que não jantar? Já que no lugar da janta acaba colocando pizza, hambúrguer e por aí vai, né? E a gente esquece que o saudável é o quê? O pratinho de arroz, feijão, salada, uma proteína. O arroz e feijão é uma combinação perfeita, que a gente só tem aqui no Brasil essa vantagem dessa alimentação completa, é uma alimentação completa, com 2 aminoácidos essenciais que só tem neles. Então a gente deve tem que fazer isso, não dá para perder esse hábito. Lembrar, antigamente tinha tanta doença como a gente tem hoje? Não, com certeza não. Antigamente a gente via tanta criança como está hoje? Não. Tudo isso aí é pela boca. A comida pode ser um remédio, mas pode ser um veneno também. Depende de o que você coloca na sua boca. Qual a qualidade da sua alimentação. Então, de repente, vale a pena sim você acordar 10 minutos mais cedo para fazer uma comida, para tomar o seu café, porque hoje em dia as pessoas nem tomam café, porque saem correndo. E aí, começa o dia como? Com que energia? Você precisa da energia do alimento para começar a sua função do dia. Não dá para a gente cair na rotina e esquecer da alimentação. A alimentação também tem que ter uma rotina. A gente tem uma rotina para tudo, para trabalho, para negócio, para lazer e alimentação. A gente está perdendo a rotina da alimentação, o que não é legal para ninguém. Ah, mas eu sou magro. Mas a gente vê tanto magro aí com taxa de obeso o tempo todo. Se fosse assim, magro não infartava. O ideal seria que, na contramão do que vem acontecendo, a sociedade despertasse para a importância de resgatar antigos valores e priorizar a qualidade da alimentação. Para mostrar
Que é possível sim ter uma alimentação mais saudável, cuidar do que você come, nós viemos conversar com a pesquisadora e engenheira agrônoma Glória Cristina. Tudo bem, Glória? Tudo bem. A vida não é só o corpo, né? A vida vai além do corpo. E o corpo é de fato uma máquina que deve ser cuidada conforme toda máquina, né? Mas a vida vai além disso e a gente tem assim questões que a gente tem que buscar entender na gente mesmo, né? Cada pessoa tem a sua reação. Eu, por exemplo, tenho uma pressão que é 9/6, 10/7. Que não é a média comum da população. Então, eu já anotei até na minha carteira. Porque se eu sofrer um acidente, a pessoa não pode me fazer procedimentos para aumentar minha pressão. Porque aí eu vou ter problema. A minha natureza é essa, né? E a gente deve buscar a nossa natureza e a nossa natureza em função da natureza que nos cerca, né? Com o devido respeito aos outros seres, sejam vegetais, humanos, animais, né? E buscando esse respeito, não só entre os semelhantes, mas entre todas as criaturas e todas as criações, né? Para a gente poder estar mais tranquilo, né? E estar mais de bem com a vida. Um dos argumentos comuns hoje em dia é que eu não tenho tempo de fazer comida, eu vou comer na rua e tal. Glória, você não é uma pessoa que não faz nada, né? Fala um pouquinho pra gente do seu dia a dia, como é que é a sua rotina? Eu tenho uma rotina bastante agitada, eu trabalho de 8 às 18 numa fase, geralmente trabalho mais 2 ou 3 horas, às vezes 4 horas à noite também. Eu tenho também atividade sábado, mas eu estipulei, vamos dizer assim, uma disciplina de alimentação e de atividade física para mim. Então, eu sempre faço 20 minutos de atividade física em casa mesmo, todos os dias. Eu faço 1 hora de atividade física em academia, na verdade, né? Eu faço yoga 2 vezes por semana em academia. E aí eu estipulei essa condição alimentar, de cuidar da minha alimentação. Como é que você faz? Por exemplo, você leva seu alimento? Como é que você faz? Então, quando é necessário, eu levo. O mais difícil de organizar é o fazer, né? Então, eu sempre procuro fazer pelo menos, efetivamente 2 pratos. Um de véspera, sempre que eu faço uma coisa que eu vou comer no almoço e no jantar que eu vou comer no almoço. Então, sempre eu cozinho uma coisa e como 2 coisas. Né? Já deixa preparado. E aí, sempre uma que eu preparei para 2 refeições. Na próxima refeição, eu preparo sempre uma coisa nova. É muito importante esse alimento recém-feito, né? O alimento recente é muito importante. E aí, eu busco também os alimentos que estejam no meu ritmo. O dia que eu estou com mais tempo, eu faço coisas mais elaboradas, para que eu possa curtir fazer, para que eu possa estar presente naquilo que eu estou fazendo, né? Estar atenta, né, no que eu estou fazendo. O dia que eu não posso, então, foi onde eu comecei a trabalhar com meus grãos vivos, sucos vivos, que são preparações muito rápidas, muito energizantes e bastante nutritivas. Um grão germinado, quando ele germina nesse ponto aqui, ele expressa em média 500% a mais de proteína que o grão comum, né? E se você fizer uma alimentação com grãos variados, você não precisa de outros produtos, né? E aí você então não come nada na rua? Praticamente nada. Eu como na rua já nos últimos 5 anos, eu como na rua, assim, se eu estiver acompanhando alguém. Do contrário, eu não como. Eu tenho já a minha rotina, que eu também levei 5 anos para montar. Então, há 10 anos eu comecei a me organizar, né? Então, levei 5 anos para efetivamente me organizar e nos últimos 5 anos eu não como na rua. Não tenho vontade também. Apesar de que eu sei que existem restaurantes maravilhosos, receitas maravilhosas, mas eu criei esse laço de afeto
com a minha alimentação, em que eu sinto falta quando eu não cuido dessa alimentação para mim. E por incrível que pareça, eu fui desenvolvendo também assim um prazer de fazer para outras pessoas, né? Com muita cerimônia, né? Para também não invadir o gosto das outras pessoas e também para não chocar, né? Com os meus novos hábitos, né? Então eu priorizo assim muito a minha família e alguns amigos, né? Alguns alunos que, por incrível que pareça, me pedem para fazer às vezes. Qual a relação que você vê, então, da obesidade com essa vida corrida, estressante que as pessoas levam hoje? Então, eu vejo como um desequilíbrio do seu ambiente interno com o ambiente externo, né? Você não tem tempo de acomodar sua natureza psíquica, emocional, às vezes até a sua necessidade mental às exigências do ambiente, né? A gente vive um ambiente muito mecanizado, muito acelerado e muito artificial, de maneira que há uma solicitação exagerada dos reflexos humanos permanentemente, o que se caracteriza numa forma de estresse, né? E esse estresse ele acaba também como se viciando o ser humano, de maneira que depois você não consegue mais entrar na sua condição normal de relaxamento, de paz interior. Nossa alimentação é ultra enriquecida, é uma alimentação muito calórica, é uma alimentação em geral muito rica em gorduras. E a nossa vida é cada vez mais sedentária. Então nós temos muita agilidade mental e nenhuma física. Então o que acontece? Vamos engordar. Mesmo que a gente não queira, se a gente não tiver muita atenção. E tem, né, a questão da saúde também, né? E aí a sua saúde vai sendo dilapidada. Por quê? Porque você não está presente no seu corpo. A sua mente está fora, está nos outdoors, está nos holofotes o tempo todo. E o seu corpo está ali a reboque de uma máquina, que é carro, é computador, é trânsito. E você está onde? Né? Que você não é o seu corpo, né? Eu sempre falo isso, você está no corpo, você não é um corpo. E você precisa se integrar a este corpo. Este corpo precisa se integrar ao ambiente em que você precisa viver. Seja o seu trabalho, sua casa, seu lazer, todos os ambientes. Inegavelmente, nosso refúgio é o lar, né? Então, se a gente não tiver uma atenção com o nosso ambiente de moradia externo, que é a casa, assim como nossa moradia interior, que é o corpo, a gente não está vivendo, né? A gente está passando pela vida. Um ótimo exemplo, não é? Embora um pouco difícil de ser seguido, uma coisa ou outra dá para a gente adaptar. No próximo bloco, nós vamos mostrar outra questão importante para quem quer abrir mão do excesso de peso: a atividade física. Eu volto rapidinho.